Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos uma convidada muito especial, que é a jornalista Cristina Grêmio. Ela que é colunista da Gazeta do Povo há vários anos e é também comentarista da revista Oeste. Ela estará conosco trazendo vários assuntos atuais do nosso país. Vai estar falando sobre política, sobre a questão do Enem, que aconteceu agora esses dias. Então não percam daqui a pouquinho, após o intervalo. Conto com vocês. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui com a Cristina Grêmio, que é uma grande jornalista, comentarista da revista Oeste e colunista da Gazeta do Povo. Cristina, é um prazer enorme estar com você aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Gisele. Um prazer estar aqui com você e com a tua audiência também. Muito obrigada, Cristina. Cristina, vamos falar um pouquinho sobre esses últimos dias, né? Teve a prova do Enem e nós vimos, infelizmente, muitas perguntas de cunho ideológico, uma delas afetando diretamente o nosso agronegócio, né? Que nós somos os maiores exportadores do mundo de grãos, alimentamos o mundo e, infelizmente, né, nós vimos esse cunho ideológico na prova do Enem. Então, Cristina, fala para nós, porque você também é comentarista da revista Oeste, eles abordaram esse tema esses dias, né? Inclusive eles colocaram o título: O Enem é o símbolo da ditadura ideológica imposta no Brasil. Então fala para nós sobre esse assunto, porque afeta diretamente os nossos jovens, né? Exatamente, é um reflexo mesmo do que foram essas décadas de aparelhamento da esquerda no meio do ensino, né? Em todo o ensino. Começou no meio universitário, chegou no ensino médio. Hoje em dia eu tenho recebido denúncias já de educação infantil completamente dominada por professoras, né? Normalmente são mulheres dando aula para criança pequena, doutrinadoras. E por que isso acontece? Na verdade, porque as universidades vêm formando profissionais de todas as áreas há muitos anos com essa linha de raciocínio marxista, comunista, né? Eles chamam de socialista agora para parecer mais ameno, mas é comunista, né? O socialismo e o comunismo são sinônimos e o marxismo cultural, que é o que eles chamam, é mais uma vertente de entrar na sociedade quando não conseguem entrar pela política e pela economia. Então, eles vão entrando na mente das pessoas, formando novas gerações para pensar de forma a apoiar o comunismo, e aí isso vai se refletindo na sociedade como um todo, que é o que a gente vê hoje, né? As redações de jornalismo, infelizmente, dominadas por jornalistas com mente manipulada,
e obviamente com esse pensamento completamente de extrema esquerda. E nas outras áreas todas, a gente vê o nosso judiciário, Sim. Ministério Público, até nas engenharias e na medicina, isso chegou na pandemia, a gente viu isso abertamente, né? Pessoas do meio médico querendo impedir que pacientes tentassem se tratar, se curar, ou obrigar pacientes a tomar uma vacina que na bula e nos contratos já dizia que estava em fase de testes, Sim. ainda não se sabia todos os efeitos colaterais que poderiam advir da vacina. Então, isso tudo é resultado de doutrinação. E o Enem é a janela, né? Aqui no Brasil é a janela maior. Então, agora a gente está vendo, através das questões, são 3 questões especificamente, que inclusive o pessoal da Frente Parlamentar do Agronegócio pediu para serem anuladas. O Lupion, o ministro da Educação está convocado para prestar esclarecimento no Congresso e vai ser obrigado a comparecer para falar especificamente sobre essas questões, mas também sobre, por exemplo, o tema da redação, que é outro tema absurdo, completamente enviesado, né? Então, infelizmente, os nossos jovens, e isso a gente tem visto, a Gazeta do Povo fez uma excelente reportagem sobre isso, a gente tem visto até professores que não são de esquerda assumindo que eles são obrigados a ensinar os alunos a responder da forma como os corretores das provas querem que esteja respondida aquela resposta, não necessariamente a verdade. Infelizmente está tendo muita desconstrução, inversão total de valores, né? Como você disse, né, Cristina, sobre a questão do marxismo cultural. Isso é de anos e anos atrás, 30 anos atrás, né? Eles estão aparelhando todos os setores. Mas, Cristina, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Teve 53 votos a favor e 24 contra. Fala para nós, o que você acha sobre essa reforma? Vai ser favorável ao nosso país ou não? Obviamente que não, é a primeira coisa que eu queria alertar para a audiência, e eu tenho alertado já nos outros programas em que eu participo, Sim. é que a gente não pode endossar a narrativa chamando de reforma. Isso não reformou nada. Exatamente. Pensa numa reforma que você faça na tua casa, você vai trocar o piso, ou vai mover, trocar as telhas, porque está dando goteira, enfim, está dando algum problema, ou fazer uma reforma elétrica ou hidráulica. Você faz isso para melhorar algo que não está funcionando bem. Onde já se viu uma reforma que piore? Você está com goteira e você aumenta as goteiras. Você Exatamente. Está com a parte hidráulica sem funcionar e você aumenta os vazamentos. Isso não existe. Então, eu e meus colegas que somos apegados à verdade dos fatos, estamos chamando de deforma tributária ou manicômio tributário 2, porque a gente já tinha um manicômio tributário em vigor e que agora simplesmente deu um upgrade, ficou pior do que já era. Para resumir, e eu vi vários dos senadores de oposição a esse governo falando isso na tribuna no dia da votação. Qualquer reforma tributária teria que necessariamente focar em três pilares mestres. Um deles seria a redução de impostos, porque o brasileiro paga das maiores cargas tributárias do mundo, então não se pode falar em reforma aumentando impostos como foi o que aconteceu agora. Segundo tripé é simplificação dos tributos. A gente sabe, quem é empreendedor, quem tem uma pequena empresa ou até uma grande empresa, a dificuldade que é e o gasto que é para contador calcular todos os impostos após a emissão de cada nota fiscal. É muito imposto que incide ali. Nesse aspecto, os governistas estão saltitando aí, dizendo que sim, simplificou. Por quê? Porque eles juntaram vários impostos em um, que é o famoso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que já é usado na imensa maioria dos países. Só que no Brasil, eles conseguiram dividir o IVA em 2. Então, não é 1, é 2. Eles simplificaram mais ou menos. E aí, nessa simplificação, eles complicam. Porque um vai cobrar sobre serviços e outro sobre consumo. Ambos estão com alíquota maior. Tirando as exceções, porque óbvio que tem os amigos do rei que não vão pagar tanto imposto, como, por exemplo, os banqueiros que ajudaram a eleger Lula. Esses vão receber isenção de imposto ou redução de imposto. Então, é um absurdo as benesses que incluíram nessa lei. E o terceiro pilar, para ser uma reforma de fato, é descentralizar a arrecadação. Então, o prefeito tem que ficar com uma parte do dinheiro que a população paga em impostos, o governador fica com outra parte e o presidente da República com outra parte. E adivinhem o que o PT de Lula fez? Vai tudo, quase tudo para o governo federal, porque ele quer ter prefeitos e governadores na mão, para ele poder distribuir para os amigos.
Então, quem está em prefeituras do Sul, do Sudeste, como é o nosso caso aqui, já pode imaginar que nos governos do PT não vai ter tanta benesse, né? O PT prioriza Norte e Nordeste e o pior não consegue resolver os problemas do Norte e Nordeste, apesar de distribuir mais dinheiro para os amigos de lá. Inclusive, foram mais 5 mil prefeitos lá em Brasília reivindicar essa questão, tirar essa centralização no governo, né? É um absurdo, Cristina. Onde vai parar nosso país, então, através dessa reforma, né? Que, na verdade, não é uma reforma. E tem um outro problema, e deixa eu só acrescentar mais uma questão que é importante que a audiência fique atenta para isso. Eles fizeram, como sempre fazem, né, os petistas, umas manobras ali para disfarçar que a coisa ruim ela não é tão ruim assim, ou que é até boa. Primeiro, durante 10 anos, a gente vai ter que conviver com os dois modelos. Então, nós, empreendedores, empresários, ainda vamos pagar PIS, COFINS, IPI, vamos continuar pagando ICMS, ISS, que são esses impostos atuais. Sim. E, em paralelo, vai entrando o tal do IVA com as suas duas... o IVA dual, né, que é o IBS e o IBC. Então, ou seja, aumentou a carga tributária e aumentou a quantidade de impostos pelos próximos 10 anos. Mas qual é a desonestidade? A população só vai começar a perceber o prejuízo que isso causa para a economia daqui uns 4 ou 5 anos, quando o Lula talvez já não esteja mais aí. E aí dane-se quem vier depois. E se for alguém do PT, eles dão aquela enrolada e jogam lá para trás, diz que ainda é reflexo do governo Bolsonaro, como eles estão fazendo agora. Então isso é muito desonesto, o que eles estão fazendo. A gente precisa ficar atento, olhar quem votou a favor dessa deforma tributária e nunca mais dar voto para esses caras, porque tem os tais do Centrão que se fingem de conservadores e que foram com o governo dessa vez. Sim. Cristina, você viu a declaração ali do Celso Amorim, que é o assessor do presidente Lula, falando que Israel está cometendo genocídio contra Hamas, né? E isso daí é um verdadeiro absurdo. Fala para nós um pouquinho sobre essa questão. O Celso Amorim é um dos pilares para colocar o Brasil como um pária internacional de fato. Falavam tanto isso no governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro estava reconstruindo as relações internacionais do Brasil, que tinham sido destruídas ao longo dos governos petistas. Agora estamos voltando a ver o nosso atual presidente estendendo o tapete vermelho para ditador, apoiando terrorista, e colocando o Brasil contra Israel, que é a vítima dos atentados terroristas do 7 de outubro. E nesse caso aí que você está mencionando, é a história do... ele quis se pronunciar por causa da história do Hezbollah, que é uma outra célula terrorista do Líbano, não da faixa de Gaza, e que teve agora prisões no Brasil essa semana, porque o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, detectou que havia brasileiros sendo cooptados pelo Hezbollah para entrar na onda terrorista contra Israel. E aí o ministro Flávio Dino não gostou, o Celso Amorim, que é o chanceler informal, não gostou, e aí saíram com essas declarações tapafúrdias aí. Como será que fica o Brasil perante a comunidade internacional séria? A comunidade internacional que vê Israel como vítima, porque de fato quando vê um chanceler chamando de genocida o governo de Israel, não tem cabimento, né? Então nós temos que deixar bastante claro também essa questão de grupo terrorista e os palestinos, né? Eles querem, na verdade, a mídia está querendo falar que os palestinos, né, são os terroristas, e não é. Então tem que saber dividir, porque as pessoas elas acabam confundindo isso, né, Cristina? Uhum. Tem essa diferença. O Hamas, ele é um grupo terrorista que tomou o poder na faixa de Gaza, então eles são também ditadores daquele povo palestino, e como ditadores eles têm o apreço de uma parte pequena da população, porque é conivente, né? Como todo ditador, a gente está aqui no Brasil vivendo um governo ditatorial e tem gente que apoia, infelizmente. Mas o Hamas, ele subjuga o povo, então o povo palestino é vítima. E aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, a gente tem visto essa extrema esquerda militante sair para a rua defender os palestinos, como se os palestinos fossem vítimas, e de fato são, mas eles são vítimas do próprio Hamas e não de Israel. É o Hamas que subjuga a população da Palestina, mantendo na miséria, colocando como escudos humanos nos seus territórios de guerra ali, e depois de afrontar um estado vizinho, como fez com Israel, matar pessoas, degolar bebês, estuprar meninas,
né, torturar idosos, depois disso eles colocam a população civil palestina como escudo humano para fazer essa militância idiotizada do Ocidente e ficar saindo em defesa dos civis como se fosse Israel que estivesse atacando. Não é, é o próprio Hamas que ataca, porque é sim um grupo terrorista. Sim, porque os palestinos são o próprio refém do Hamas, né? Então tem que ter a libertação realmente dessa questão aí, dessa mídia tendenciosa, né, que acaba deturpando as informações. Cristina, fala para nós, o governo anterior, o governo do presidente Bolsonaro, ele buscava uma maior proximidade com os países democráticos, como os Estados Unidos, Israel, e no governo atual nós estamos vendo totalmente ao contrário, né? Então, na verdade, está tendo outro tipo de posicionamento que está ficando claro aí para todos nós brasileiros. O que você pode nos falar sobre isso? Então, é isso que eu falei no meu comentário anterior, né? A gente tinha um governo que estava reconstruindo as relações internacionais e agora a gente tem um governo que está destruindo as relações internacionais que tinham sido construídas pelo governo Bolsonaro, com Israel, com países, os próprios Estados Unidos, né? Com países com os quais o PT tinha quase que rompido relações diplomáticas. O PT se alia a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua, que são ditaduras, agora cada vez mais forte com a China, que é uma ditadura extrema, disfarçada de capitalismo, com o Irã, que tem células terroristas fortíssimas e subjuga a população civil, e agora com o Hamas, né? Que coisa linda, esses petistas aí se aliando com o que há de pior do mundo e usando o nome do Brasil. Isso que é triste, né? O Brasil fica conhecido na comunidade internacional como um pária mesmo, como alguém que quer se isolar do mundo civilizado, do mundo democrático, para se aliar a ditadores. Infelizmente, essa é a realidade, né, Cristina? Cristina, fala para nós sobre a jornada interativa. Nós vamos ter o privilégio de receber você aqui na cidade de Maringá, na palestra. Você tem percorrido o Brasil todo, né, fazendo essas palestras, Fórum Conservador. Você que, como eu, é cristã, defende, né, os mesmos princípios e os valores cristãos, defensora da família. Fala para nós sobre essa jornada. Então, a jornada interativa, ela vem de anos atrás já, desde 2021, que eu faço palestras e sou chamada para palestras. Antes tinha um outro foco, era outro governo. E agora, nesse ano de 2022, a proposta é reagrupar as pessoas que andaram de luto, tão desestimuladas aí. Sim. Precisamos mesmo viver esse luto. Foi traumático ver o que aconteceu, o processo eleitoral completamente questionável e, ao mesmo tempo, a gente não pode questionar. Todas essas pessoas, milhares de famílias atingidas aí, mais de 2 mil presos políticos. O Brasil nunca teve tanto preso político quanto agora, né? Os 20 anos de regime militar não produziram tantos presos políticos e tantos exilados políticos quanto agora. Sim. Mas, infelizmente, há esse temor. E, graças a Deus, as ruas estão voltando a se animar, né? Dia 15 de novembro agora tem manifestações agendadas, e nessa minha palestra eu falo sobre outras alternativas, sobre essa importância da gente voltar a defender o nosso país em conjunto, não mais isoladamente, estarmos juntos nas ruas, nas redes sociais, não aceitarmos essa censura e essa perseguição que vem sendo imposta, enquanto ainda há, né, liberdade de expressão. Sim. E eu falo sobre algumas soluções para o Brasil, mas trazendo sempre muito esclarecimento, coisas que as pessoas normalmente não se atentam na política e que precisam estar no nosso radar. Então, estão todos convidados a comparecer aí. A palestra vai ser um prazer encontrar com a população de Maringá. Muito obrigada, Cristina. Infelizmente, chegamos no final do nosso programa. Quero agradecer a participação da Cristina. É uma honra, Cristina, tê-la aqui conosco. Deixa suas considerações finais para os maringaenses, né? Que daqui dia 18 você vai estar aqui conosco. Isso, dia 18 eu vou estar na jornada interativa, convido todos a acessarem, né, a palestra, a comparecerem à palestra e buscarem mais informações, jamais desistir, não se calar, é tudo que eles querem, então não vamos entregar mais essa de bandeja para eles, né? O Brasil é nosso, é das pessoas de bem, nós somos maioria, né? A gente só não é maioria nas urnas eletrônicas, mas nós somos maioria nas ruas, nós somos maioria nas redes sociais, nós somos maioria na população brasileira e precisamos nos fazer presente, nos fazer ouvir. É por isso que a gente precisa juntar forças e seguir adiante. Com certeza, temos que lutar pelo nosso lindo Brasil. Não é mesmo, Cristina? Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu é que agradeço e Deus abençoe a todos também.
Amém. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até este momento. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, pois nós estamos prestando um serviço à nossa sociedade com várias informações, trazendo conhecimento. E eu peço também para você estar me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal do YouTube, Doutora Gisele Bianchini. E eu quero também deixar um versículo bíblico como reflexão e meditação para a sua vida, que está escrito lá em Isaías 55:6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Oferecimento: Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini.